Olá, meus alunos. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula Aprender e Estudar em Casa. Na nossa aula passada, nós falamos de sucessões monótonas e sucessões limitadas. Não é verdade? Certo? Muito bem. Então, vimos sucessões limitadas através do enquadramento, ou seja, basta provar que se o conjunto dos termos de uma sucessão tiver um minorante e um majorante, portanto, um minorante à esquerda e um majorante à direita, né? Então diremos que essa sucessão ela é limitada. Muito bem. Mas hoje, como o nosso sumário já vimos, tanto continuação da aula anterior e progressão aritmética, então primeiramente vamos ver agora a definição simbólica de uma sucessão limitada. E depois de seguida vamos falar de progressão aritmética. Então, comecemos agora com a nossa aula para concluir. De acordo com a propriedade do módulo, temos um módulo de o índice n menor ou igual a L. Então, vocês deram propriedades do módulo, no 11º ano, né? Estou lembrando, teremos a seguinte propriedade. Módulo índice n menor ou igual a L, então vai ficar o índice n menor ou igual a L e o índice n maior ou igual a menos L. Ou seja, todos os termos são menores que esse número e todos os termos são maiores do que o simétrico desse número. Né? Dizer o índice n maior ou igual a menos L, ou seja, o índice n maior ou igual a menos L, é equivalente a dizer que menos L é menor ou igual a o índice n. Então, teremos equivalente a dizer que menos L é menor ou igual a o índice n menor ou igual a L. Ou seja, todos os termos da sucessão se encontram entre menos L e L. Ou seja, a nossa sucessão, o índice n, ela é limitada. Então, continuando, vejamos agora, então, a definição simbólica de uma sucessão limitada. O índice n, ela é limitada se existe um número real positivo, né? De modo que módulo do índice n é menor ou igual a L para qualquer que seja n pertencente a n, ou seja, para qualquer que seja o número natural. Vejamos o exemplo. Consideramos a nossa sucessão o índice n igual a n mais 3 sobre 2n menos 1. Então vamos provar ou vamos mostrar que ela é limitada. Não se esqueça que nós terminamos na expressão n maior ou igual a L mais 3 sobre 2L menos 1. Ok? Então, vamos escolher, por exemplo, para L igual a 1. O que é que teremos? Teremos n maior ou igual. No lugar de L, vamos substituir por 1, não é? Então, 1 mais 3 sobre 2 vezes 1 menos 1, o que fica equivalente a dizer que n é maior ou igual a 4 sobre 1, ou seja, n maior ou igual a 4, né? Então, teremos assim, n maior ou igual a 4, o que não verifica a nossa condição universal. Deixa eu lembrar qual é a condição universal? Isso, muito bem. Para todo n natural, não é? Portanto, será que 1 é maior que 4? Não. Portanto, nem 1, nem 2, nem 3 é maior ou igual a 4. Então, nesse caso, ainda nós não temos uma condição universal. Agora, vejamos se existe um outro L para diferente de 1. Então, vou pegar de novo o quadro. Agora, vejamos agora, escolhendo para L igual a 4. Para L igual a 4.
Então, o que teremos para L igual a 4? Teremos N maior ou igual a 4 mais 3 sobre 2 vezes 4 menos 1, ou seja, N maior ou igual a 7 dividido por 7, ou seja, N maior ou igual a 1A. Agora sim, nós já temos a nossa condição universal, que podemos escrever aqui C1, ou seja, significa condição universal, né? Como vocês já sabem, né? Tanto CU representa condição universal, ou seja, qualquer número natural maior ou igual a 1, ou seja, 1 é igual a 1, 2 maior que 1, 3 maior que 1 e assim por diante. Então, logo, a nossa sucessão, o índice N, ela é limitada por definição. Já tínhamos visto anteriormente, né? Então, teremos que modo o índice N é menor ou igual a 4 para qualquer que seja N pertencente a N, sendo 4 o quê? Muito bem, o 4 nosso valor de L nós encontramos. Portanto, existe um L. Já provamos que existe um L, né? Pertencente a R+. Neste caso, o nosso L é positivo, de modo que modo do índice N é menor ou igual a L para qualquer N natural, de acordo com a definição simbólica que nós tínhamos visto anteriormente. Não é? Entendido? Estão a gostar da aula? Ok, então muito bem. Então agora vamos falar de progressão aritmética. Né? Vamos pegar o nosso quadro, né? Então vejamos a definição de uma progressão aritmética. Uma sucessão, o índice N diz progressão aritmética se e só se a diferença entre cada termo e o seu anterior for igual a uma constante. Portanto, a essa constante chamamos de razão da progressão aritmética. Portanto, em linguagem simbólica temos o seguinte: o índice N é uma progressão aritmética se somente se o índice N mais 1 menos o índice N for igual a R. Portanto, esse R pertence a R, que nós chamamos dessa constante, o número real, para qualquer que seja N pertencente a N. Então, vejamos um exemplo. Mostra que o índice N igual a 5N menos 11 é uma progressão aritmética. Então, vamos lá fazer esse exercício. Espero que vocês, um minuto, vamos lá terminar. Então, façam esse exercício rapidamente. O que vocês concluíram? Isso, ela é uma progressão aritmética de razão 5, né? Então, agora vamos continuar, vamos falar de monotonia de uma progressão aritmética, né? Então, nós temos visto, quando falamos de monotonia, vimos o quê? Que uma sucessão, ela é monótona se a diferença entre cada termo e um termo anterior for positivo ou negativo, aí concluímos. Então, numa progressão aritmética, como nós sabemos, a diferença entre cada termo e seu termo anterior ela é sempre uma constante real. Então, sendo assim, nós podemos sempre saber se ela é positiva ou negativa ou zero. Então, teremos o seguinte, que uma progressão aritmética ela é sempre monótona, ou seja, crescente se a razão for positiva, neste caso maior que zero, não é? Decrescente se a razão for negativa, ou seja, menor que zero, e constante se
razão igual a zero. A nossa PA que nós temos visto anteriormente, ou seja, a nossa progressão aritmética, o índice N igual a 5N menos 11. Qual é o valor da razão encontrado? Isso, foi 5, né? Então podemos concluir que a nossa progressão aritmética, do exemplo, né, anterior, ela é monótona crescente. Isso mesmo. Agora, vejamos termo geral. Portanto, como nós sabemos, pela definição de uma progressão aritmética, o índice N mais 1 menos o índice N tem que ser igual a R, né? Portanto, resolvendo essa condição, passando menos N para o segundo membro, teremos então o índice N mais 1 igual a o índice N mais R, né? O que significa isso? Que numa progressão aritmética, cada termo é igual a sempre, a partir do segundo, é claro, é igual a sempre o seu termo anterior mais a razão. Então, vejamos. Então, teremos que o índice 2, como já vimos, a partir do segundo termo, então o índice 2 vai ser igual a quê? Qual é o termo anterior ao índice 2? Muito bem, o índice 1. Então, teremos o índice 1 mais a razão, né? Então, o valor do segundo termo, né, é o índice 2, é igual a o índice 1 mais R. Então, vamos continuar. Vamos calcular agora o valor do índice 3, né? Qual termo anterior ao índice 3? Isso mesmo, o índice 2. Então, teremos o índice 3 igual ao índice 2 mais R. Mas qual é o valor do índice 2? Temos aqui anteriormente o seu valor que é o índice 1 mais R. Então, vamos substituir o índice 2 pela sua expressão correspondente. Então, teremos o índice 1 mais R, portanto, essa expressão que corresponde ao valor do índice 2, mais R. R e R são dois termos semelhantes, podemos adicionar, né? Então, vamos obter o índice 1 mais 2R. Né? Então, temos aqui o valor do índice 3. Continuando, então vamos calcular o valor de o índice 4, vai ser igual a quê? Isso mesmo, o índice 3 mais R. Qual é o valor da expressão do índice 3? Isso, o índice 1 mais 2R. Então, do mesmo modo, vamos substituir o índice 3 pela sua expressão correspondente, o índice 1 mais 2R mais R. Então, teremos assim o índice 1 mais 3R. Então vejamos. Então temos o quê? Que o índice 2 é igual a quê? O índice 1 mais 1R. Muito bem. Então o índice 3 é igual a quê? Isso mesmo. O índice 1 mais 2R. E o índice 4 é igual a quê? O índice 1 mais 3R. Então a partir de agora nós podemos concluir o quê? Que o índice 5, agora indo diretamente, então vai ser igual a quê? O índice 1 mais, isso mesmo, 4R. Esses são importantes. Vamos ter o índice 6, o índice 1 mais 5R, o índice 7, o índice 1 mais 6R, etc, etc. Agora me digam lá, como é que fica então o índice 20? Boa, isso mesmo. Fica o índice 1 mais 19R. Então, teremos sempre um termo menos 1, né, a multiplicar por R. Então, de modo geral, teremos o índice N igual a primeiro termo, né, mais esse número de termo menos 1, a multiplicar por R. Então, essa expressão é que nós designamos de termo geral de uma progressão aritmética, né? Podemos usar simplesmente a sigla PA, ou seja, progressão aritmética. Então vejamos um exemplo. Vocês já tinham verificado, né, como exercício, que o índice N igual a 5N menos 11, ela é uma PA de razão 5. Agora, vamos fazer o contrário, ou seja, vamos determinar o termo geral de uma progressão aritmética de razão 5 e tendo menos 6 como o valor
do primeiro termo. Então, se forem calcular o índice 1, no termo geral, na solução do exemplo dado, vão concluir que dá menos 6. Então, vejamos como é que fica. Então, vamos pegar o termo geral, não é? O índice n igual ao índice 1 mais n menos 1 vezes 0, não é? A nossa expressão do termo geral. Então, vamos substituir o valor do primeiro termo, que foi dito que é menos 6. Então, ficaremos com o índice n igual a menos 6, mais n menos 1 da fórmula, a multiplicar pela razão que foi dado, que é 5. Então, continuando, queremos funcionar a equivalência, o índice n igual a menos 6, não é? Aplicando a propriedade distributiva à direita, podemos ter 5 vezes n, que dá 5n, né? Positivo. E 5 vezes menos 1, que dá menos 5. Então, teremos assim o índice n igual a 5n. Adicionando os dois termos semelhantes, a adição dos dois negativos dá negativo, né? Então, teremos menos 11, que é, de facto, já verificaram, é nossa sucessão, a nossa progressão aritmética que foi dado anteriormente como exame. Okay? Agora, vejamos a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Então, numa progressão aritmética, a soma dos termos equidistantes dos extremos são sempre iguais. Então, vamos ver um exemplo. Vamos calcular, primeiramente, a soma dos 10 primeiros termos da progressão aritmética acima, ou seja, a nossa progressão aritmética, o índice n igual a 5n menos 11, né? Então, nosso exemplo. Se formos calcular o primeiro termo, ficaria 5 vezes 1, né? Menos 11, que dá menos 6. Se formos calcular o valor do segundo termo, 5 vezes 2, menos 11, que vai dar menos 1, né? Então, dá 10 menos 11, menos 1. Mas também, em vez de calcular, né? Usando o termo geral, nós já tínhamos visto também que numa progressão aritmética, cada termo, esse é o termo anterior, mais a razão. Nosso exemplo, qual foi a razão? Isso mesmo, razão 5. Então, a partir desses termos, ou seja, menos 6, menos 1, então podemos continuando, adicionando 5 a cada termo, vamos ter o termo seguinte. Então, menos 1 mais 5 vai dar 4, 4 mais 5 dá 9, 9 mais 5 dá 14, mais 5, 19, 24, 29, 34 e 39. Então, temos assim os nossos 10 primeiros termos da nossa progressão aritmética. Agora, vejamos o que é que acontece à soma dos termos, ou seja, dos termos equidistantes dos extremos. Então, se formos somar menos 6 com 39, então, 39 menos 6 dá quanto? Isso mesmo, dá 33. Menos 1 com 34, o que que dá? 33. 4 com 29, também dá 33. 9 com 24, dá 33. E 14 com 19, também dá 33. Então, vamos concluir que toda a soma dos termos equidistantes dos extremos são sempre iguais a 33. Ou seja, menos 6 mais 39 é igual a menos 1 mais 34, é igual a 4 mais 29, é igual a 9 mais 24, que é igual a 14 mais 19, que é igual a 33. Então, podemos concluir que, para calcular as somas desses 10 primeiros termos, então basta calcular o primeiro termo e o 10º termo e multiplicar por 10 sobre 2, ou seja, 10 é dividido por 2. S10, então vai ser o valor do primeiro termo, que é menos 6,
mais o valor do último termo, que é 39, vezes o número de termo dividido por 2, ou seja, 33 vezes 5, que dá 165. Então, podemos concluir, então, que a soma dos dois termos consecutivos de uma progressão aritmética pode ser calculada usando a seguinte fórmula, não é? Sn igual a soma do primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Mas também poderão encontrar em outros manuais, não é? Sn igual a primeiro termo mais o último termo a dividir por 2 vezes n. Portanto, essa fórmula e a outra que está no mecânico é a mesma coisa, não é? São formas diferentes de representar. Aqui podemos traço fração, aí o parênteses, mas é a mesma coisa. Então, agora, uma observação. Vocês vão verificar, escolhendo alguns exemplos à vossa escolha, termos ímpares. Nesse caso, eu escolhi 10 termos, par, não é? Agora vocês vão escolher números ímpares, 5 termos, 7 termos ou 9 termos, e vão verificar o quê? Que o termo mediano, ou seja, colocando esses termos por ordem, não é? O termo mediano, ou seja, o termo que fica no meio, né? Vocês estudaram a mediana na estatística, né? Então, o termo mediano é sempre igual a metade da soma dos termos equidistantes dos extremos.